Bom dia, agora são 10 horas e 43 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho, e essa é a nossa transmissão ao vivo de número 94 desde o início da pandemia. Nós estamos ao vivo pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e também pelas redes sociais do município. Quem atualiza hoje os dados sobre o avanço da pandemia em Rio Preto é a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos. Então vamos à atualização dos casos do coronavírus aqui no município. Então até o momento, nós temos 47.152 pessoas notificadas com estado gripal, com sintomas respiratórios. Destes, 76% foram testados, correspondendo a 35.970 pessoas que já realizaram testes, sendo 27.087 casos negativos e 8.883 casos confirmados até o momento. Tivemos 236 óbitos, 2 óbitos confirmados, de ontem para hoje. Recuperados, nós temos 6.235 pessoas. Profissionais de saúde, 1.200 pessoas já tiveram a doença, profissionais de saúde que já se infectaram, representando 13,5%. E síndrome respiratória grave, que precisaram de internação com Covid confirmado, foram 1.071 pessoas. Dessas, 652 estão recuperadas, tiveram alta e estão no domicílio, representando aí 60,8%, 61% das pessoas com síndrome grave. O coeficiente de incidência está em 1.928 casos para cada 100 mil habitantes aqui no município. Próximo. Então, casos que foram confirmados com resultados que saíram de ontem para hoje, na verdade nem são 24 horas, a gente só mantém a mesma legenda há várias semanas desse slide, mas que foi realmente de ontem 3 horas até hoje 8 horas da manhã. 273 novos casos confirmados e 2 novos óbitos confirmados. Lembrando que esses 273 casos não são necessariamente somente dessa semana, visto que ontem mesmo o governador, o Estado, anunciou que por problemas no DataSUS, que monitora, na verdade, que gerencia o eSUS, que é o sistema de notificação de casos de coronavírus no país, ele ficou muito instável em semanas anteriores, como nós já divulgamos, e aí por isso alguns dados que já estavam no sistema, que estavam represados de alguma forma, isso em nível nacional, não em nível municipal nem estadual, mas isso em nível nacional, e aí com isso os dados estão sendo atualizados dentro do sistema. E aí isso cai para a gente, e eu vou explicar mais para frente para vocês. Pode ir? Esse slide, por exemplo, ontem nós anunciamos, são casos que nós anunciamos ontem nas colunas azuis. Então, por semana, foram esses casos que ocorreram, acrescentando os casos que tinham entrado ontem. Esses 273 novos casos, 184 casos são dessa semana. A grande maioria desses recentes já são dessa semana, porque ontem nós anunciamos 284 casos na semana 31, que é a atual, e hoje fomos para 465 casos nessa semana, então 184. Mas lembra lá, não falei que foi 273 novos casos confirmados nas últimas 24 horas? Vocês podem ver que não são nem de um dia para o outro, são dessa semana 184. Na semana anterior, que é a semana passada, foram novos 77 casos. Ontem nós anunciamos 1.350 casos na semana 30 e hoje já entraram mais 77 casos da semana passada. Então isso foi extraído do sistema que veio dessa forma. Vocês podem ver que tem caso até da semana 23. Bastante semanas atrás que por alguma instabilidade realmente do sistema estava tendo esse problema. Esperamos que o sistema melhore, e que isso não fique represado como ficou. Nós vamos aguardar, porque realmente, como é um sistema nacional, depende aí do Ministério da Saúde gerenciar ele da melhor forma. E, diante da pandemia que nós tivemos, foi uma das primeiras epidemias, situações epidemiológicas, em que a informação em tempo real, ela foi possível no país inteiro, com essa instalação desses sistemas
com dificuldades, com problemas, mas em que todos os serviços assistenciais notificam em tempo real os casos. E isso garantiu o quê? Uma rapidez para sabermos os casos e também para a tomada de decisão. Então, todas as ações que nós vamos tomando na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Estado, no Ministério, essas informações foram imprescindíveis. E a forma como ela foi feita foi muito importante, está sendo muito importante. Próximo. Aqui para mostrar a evolução da nossa epidemia. Como o Dr. Aldene sempre fala, né, e é importante mesmo, ele frisa muito isso junto conosco no comitê, que o nosso percentual de positividade, desde a semana 24, ela vem se mantendo, né, variando de 30, 31, 35. Nessa semana, ela subiu 4%. Vamos ver se ela vai continuar subindo, se ela vai se manter estável. Vai depender aí de como que o vírus está circulando. Podemos dizer que ele se mantém nessa constante aí, nessas semanas, em torno dos 30%. Próximo. Aqui dos casos graves, né, para relatar um pouco mais os casos graves confirmados para vocês. Então, lembra lá no começo do primeiro slide, eu falei que 652 pessoas foram curadas, né? Nós consideramos curadas porque já tiveram alta, já principalmente passaram praticamente os 14 dias. Então, dá 60,8%. Nós tivemos, infelizmente, 236 óbitos, que dos que internaram, na verdade, dos que são casos considerados graves, não necessariamente só internados, né? Mas os graves que ocorreram, internaram e talvez tiveram uma alta e depois evoluíram para óbito, são 236 casos, representando 22%. Os internados aqui em Rio Preto, nossos residentes, são 177 residentes confirmados de Covid, internados nesse momento, representando 16% de todos os casos confirmados até o momento de Covid graves, né? E 6 pacientes residentes de Rio Preto estão internados em outros hospitais, em outros serviços de saúde, em outros municípios, vamos dizer. A gente aqui em Rio Preto não interna pessoas da região, né, de outras cidades ao redor, né, Mirassol, Votuporanga, Catanduva, Badibacite. Então, os pacientes da nossa região internam aqui no hospital de base, principalmente. Então, pacientes de Rio Preto que foram viajar por alguma necessidade para algum outro lugar, adoeceu e precisou de internação nesses locais. Então, são 6 pacientes, no momento, residentes de Rio Preto, internados em outras cidades. Próximo. Esse slide eu quis mostrar para vocês, ainda falando muito sobre as comorbidades dos casos graves, dos óbitos, na verdade, né? Desculpa, o N ali está 234, mas é 236. Então, se vocês verem, vocês podem ver as comorbidades por sexo. A gente trouxe semana passada por faixa etária para vocês e hoje a gente trouxe em relação ao sexo. Vocês podem ver que do sexo masculino, 54% dos óbitos ocorreram no sexo masculino e 46% no sexo feminino. Das comorbidades, o sexo feminino ele teve mais relevância em relação às doenças neurológicas, às cardiopatias e diabetes. O sexo masculino, ele também pontuou em todas as outras comorbidades, mas a imunodepressão e a obesidade também são importantes para o sexo masculino, tanto como feminino. É interessante saber assim, que tanto o sexo masculino, né, os homens, geralmente, eles não procuram muito os serviços de saúde. E muitas vezes nem sabem os diagnósticos que possam ter. Como as mulheres, elas acabam procurando mais o serviço de saúde para fazer ações preventivas, então elas sabem mais quando elas têm uma hipertensão, diabetes, então elas procuram mais, então os diagnósticos também nas mulheres, até o precoce, felizmente, né, quando ela tem um diagnóstico precoce dessas doenças, elas conseguem ter uma manutenção, né, dessas doenças crônicas e o controle, que é interessante. E aí, sempre foi assim, né, a gente pede que, quando voltarmos à normalidade, né, os homens também tenham essa prática de buscar o serviço de saúde de forma preventiva. Próximo. Então, o slide falando sobre os casos graves internados. Até o momento, nós temos 2.346 casos acumulados de síndrome respiratória aguda grave notificados, 21 novas notificações de ontem para hoje. Internados, nós temos 299 no total, redução de 12 internações de ontem para hoje. Em UTI temos 117 e em enfermaria 182. Com Covid confirmado, então são 177 internados aqui em Rio Preto no momento, redução de 13 casos em relação a ontem, 80 em UTI e 97 em enfermaria.
Então, era isso que eu queria apresentar para vocês e dizer que, assim, a Secretaria de Saúde tem feito todas as ações necessárias para que realmente nós consigamos aí reduzir a transmissão, aumentar leito e prestar a melhor assistência possível para a população. Obrigado, Andréia. Obrigado, Andréia, mais uma vez pela atualização. E antes da pergunta da imprensa, eu gostaria de registrar a presença dos intérpretes de Libras, o Alfredo Neto e o Domingos Carvalho, que participam dessa transmissão por meio de uma parceria do Lar de Fátima com a Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. Hoje nós temos uma pergunta da Rádio CBN. A rádio afirma que, de acordo com a última atualização divulgada pela própria Secretaria da Saúde, são 33 pessoas internadas na UPA até ontem, UPA Jaguaré, sendo que havia sido anunciado 32 leitos. Eles perguntam se houve uma ampliação e se essa taxa preocupa o comitê de alguma forma. Olha, na UPA Jaguaré houve realmente uma ampliação. Nós estamos com 35 leitos montados já na UPA e com possibilidade de ampliação de novos leitos, sim, mas no momento já 35 leitos. Então, a taxa de 33 pessoas tá dentro lá do esperado para a unidade. E para os próximos dias, qual é a projeção que você tem sentido das internações e qual a orientação para a população nesse sentido? Olha, considerando assim que estamos muito provavelmente mesmo vivendo o pico da doença, né? E esse pico, quanto tempo ele vai levar, né? Então isso a gente esperamos realmente pelo menos que continue uma estabilidade nos casos para as semanas, para os dias e a taxa de ocupação se mantenha para menos que 80%, realmente para que realmente possamos ter uma, como se diz, uma segurança maior, né, no sentido de que temos leitos disponíveis para atender a todos. No momento, não falta leito, nunca ficou nenhum paciente aqui do município sem UTI por falta do leito de UTI. Isso é muito importante a gente frisar. Nós estamos dando conta da assistência aos que estão necessitando procurar um serviço de urgência, um serviço mais para graves, né, para as pessoas graves, mas é importante que todos nós, né, possamos aí fazer a prevenção. Reduzir a transmissão reduzir a circulação. Então, vamos todos ficar em casa. Obrigado, André, pelas informações. É isso aí, né? O poder público vem fazendo a parte dele, a gente, como cidadão, precisa fazer a nossa também. Em nome da Secretaria de Comunicação, agradeço a participação da gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri, e aqui eu encerro a transmissão de hoje. Lembrando que a próxima live será amanhã, às 3h30 da tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e uma ótima tarde a todos. Use a máscara.